Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando na História e hoje nós vamos estar dando continuidade à história da França até mais ou menos ali o período da Terceira República Francesa, mas hoje eu gostaria de estar me concentrando principalmente no período conhecido como Segunda República Francesa e do Segundo Império Francês, ou seja, a França de 1848 até 1870. Eu faço isso principalmente por causa que depois da derrubada do Reino da França, ou seja, a Revolução Francesa e o diretório, o consulado, a França vai passar por muita instabilidade. Nós já estamos na Segunda República, ou seja, duas repúblicas, depois dois impérios, ainda vai ter uma terceira república que vai ser derrubada para virar uma quarta república depois. Então fica muito evidente que a França, depois da derrubada da Casa de Bourbon e da derrubada do Reino Francês, não vai permanecer por muito tempo em um estilo de regime. Mas, de fato, a terceira República Francesa vai ser a mais duradoura e a mais estável, sendo derrubada somente por causa da Segunda Guerra Mundial, invasão da França e toda aquela história que vocês já conhecem. Então, eu gostaria de estar falando mas nesse momento eu gostaria de estar falando sobre a Segunda República Francesa e o Segundo Império Francês. Os antecedentes são, como vocês já devem saber, a própria Revolução Francesa. O rei Luís XVI, ele faz muito, aumenta muito os impostos em cima dos camponeses, dos membros do terceiro estado, que se revoltam, derrubam ele. Aí nós temos o primeiro Império Francês, por Napoleão, depois de derrubar a República, que será instaurada logo em seguida. Depois nós temos aquela instauração Bourbon, que vai durar por 15 anos, que, com, se não me engano, Luís XVII ou XVIII, que é o rei no período. E depois o sucessor dele, Carlos X, vai pegar e vai tentar voltar para o antigo regime, não vai dar certo, vão derrubar a restauração Bourbon em 1830. E então tem-se início a monarquia de Julho, que vai de 1830 até 1848. E em 1848 nós temos essa revolução aí que está na imagem, que derruba a monarquia de Julho. Não necessariamente derruba, por causa que o Luís I, ele, depois da renúncia do primeiro-ministro Guizot, ele também vai renunciar, mas em favor do neto, mas obviamente o neto também vai renunciar, vai ser forçado a renunciar, vai ser convidado a sair do trono francês, né? E aí nós começamos uma guerra civil, e no meio de toda essa guerra civil fica muito óbvio que depois da derrubada dessa monarquia de julho, é necessário formar um governo provisório. Então, é criada uma Assembleia Constituinte para formar uma nova Constituição de novo. E então, essa Assembleia elege Dupont-Leury como o presidente provisório da França. Então, o governo provisório é formado, mas esse governo lutará contra os socialistas. E sim, você não ouviu errado, socialistas. Já existia naquela época socialismo, embora não necessariamente na forma idealizada por Karl Marx, porque esse é o socialismo utópico. E para entender o socialismo utópico, é necessário primeiro conhecer o que é utopia e distopia. Utopia quer dizer um lugar bom, uma possibilidade boa, tipo um sonho bom seu. Um lugar muito bom, mas que não existe materialmente. E distopia é o oposto. É um lugar que não existe materialmente e que é muito ruim. Um pesadelo, em resumo. Então, os socialistas utópicos, eles imaginavam uma utopia, ou seja, um lugar perfeito onde todo mundo era igual. E esses se chamam socialistas utópicos por causa que não tinham meios muito elaborados para isso. Eles só diziam que havia possibilidade de eles instaurarem uma sociedade muito mais igualitária, mas não forneciam os meios para isso. Aí então, Karl Marx faz essa crítica aos socialistas utópicos e funda o socialismo teoricamente científico, que é dele fornecer os meios, ou seja, ele fala mais sobre o processo de criação de uma sociedade mais igualitária, derrubar os burgueses, o proletário, luta de classes, a dialética histórica, enfim, aquilo que vocês já devem estar sabendo, marxismo, enfim.
Então, o socialismo utópico é bem diferente do socialismo científico, por causa que o socialismo utópico não fornece um caminho para o estado ideal da sociedade, enquanto Karl Marx teoricamente faz isso, mas a gente sabe que não deu muito certo. Então, o governo inicialmente tinha sido apoiado pelos socialistas, porque lembra, socialistas, eles depois que as ideias são difundidas, esses ideais de evolução são difundidos entre os operários na França, eles derrubam o governo junto com esses republicanos. Mas então, logo depois que os republicanos e os socialistas derrubam o governo, os socialistas ficam contra o governo, que é uma clássica estratégia que você pode chamar de muitos nomes. Eu prefiro o teatro das tesouras, né? Que é teoricamente você é o amigo de alguém, mas depois que você consegue usar esse seu aliado para um fim comum, você derruba o seu aliado para você ficar no lugar dele. Enfim, basicamente isso. Então, o governo vai lutar contra os socialistas utópicos que tinham sido outrora aliados deles. Então nós temos as primeiras eleições que vão eleger políticos que queriam voltar para o establishment anterior, ou seja, voltar com a monarquia de julho. Então os socialistas obviamente não queriam isso, não gostaram disso e ameaçaram um golpe. O governo provisório, em resposta, vai aceitar muitas demandas deles, dando plena autonomia para os socialistas, criando até uma espécie de milícia. Mas essa terceira república será caracterizada também pelo desemprego. E para combater esse desemprego, o governo começa a criar tarefas inúteis, basicamente, para remunerar esses desempregados. Ou seja, pagar ele para cavar um buraco, e depois pagar de novo para ele tapar o buraco. Mas isso, obviamente, não vai durar por muito tempo. Era só uma solução provisória, mas o governo não encontrou uma solução permanente. Então, esse sistema de cavar e tapar buracos vai colapsar e o governo vai passar a pagar salários mesmo para os desempregados. Tipo um Bolsa Família. Mas então os socialistas vão tentar um golpe em 15 de maio, em meio a todo esse caos e desemprego. O golpe de 15 de maio deles vai falhar. Nós vamos ter a revolta dos dias de junho, mais ou menos uns 15 dias depois, que também vai falhar por causa que a República reprime e fica muito claro que a República reprime ele severamente, mas também que essa repressão toda mostrava o autoritarismo e também a ineficácia da Segunda República Francesa, que não conseguia nem ao menos formular uma constituição ou ao menos dar um norte para as pessoas. Aí muitas revoltas que vão ocorrendo nesse período de 1848, mas vão ser um pouco amenizadas com a promulgação da Constituição em 4 de novembro de 1848. Essa Constituição era imutável, era basicamente imutável, porque para poder mudar uma vírgula na Constituição você precisava conseguir 3/4 da Assembleia. Aí, tá bom, talvez se for uma coisa que todos eles concordem, então, sim, 3/4, mas 3/4, 3 vezes. Ou seja, 90% da Assembleia tinha que 3 vezes, por 3 rodadas de votação, 90% da Assembleia tinha que, tinha que dizer que era isso que eles queriam mesmo. Então, o presidente e seus ministros eram também ganhavam praticamente plenos poderes, só ficando com os limites da ética também, segundo essa Constituição. A Assembleia teria 750 membros, que teriam um pequeno poder sobre o presidente, mas também não tanto, como eu disse. O presidente teria um mandato de 4 anos e não poderia se reeleger. E então nós precisamos então das eleições para a presidência, né? Agora temos a Constituição, o governo provisório agora vai ser um governo permanente. Então, primeiras eleições. O Partido Republicano vai lançar Ledru Rollin para a presidência, enquanto o partido de oposição, mais conhecidos como imperialistas, na época, hoje em dia também, vão lançar o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Napoleão Bonaparte. E vocês já sabem, os franceses elegem Luiz Napoleão Bonaparte como presidente dos franceses. Logo de início já fica muito claro que Napoleão e a Assembleia não vão se casar, e porque já começa várias intrigas com a Assembleia, indica ministros praticamente
antirrepublicanos, não é? Já deixando bem claro que ele pretende em algum momento, mas não agora, mas em algum momento derrubar essa república. E o que segura isso por um período é também a guerra que Napoleão III, na época do Luiz Napoleão, vai travar pelo Papa Pio IX, que ele pede ajuda de Luiz Napoleão. Ele pede ajuda para poder retomar o poder em Roma, que estava naquele momento ressurgimento. Lembra? Ressurgimento, movimento de restauração italiana, Reino da Itália, vídeo anterior, por isso é muito importante você assistir todos os vídeos que tem nesse canal até agora. Então, na época, era muito importante para o ressurgimento derrubar o poder do Papa, porque era uma espécie de metáfora do antigo regime, que nem na França derrubaram e mataram o rei. Então, no caso, era derrubar o Papa, de destituir ele de sua autoridade sobre os italianos e reunificar tudo. Então, o Papa vai pedir ajuda e a França vai atender esse pedido e vai fornecer proteção para Roma. Mas essa condição vai permanecer até a Guerra Franco-Prussiana. E por que o que vai acontecer na Guerra Franco-Prussiana? Os franceses vão tirar as tropas de Roma para lutar contra os prussianos. E nisso, os italianos, o ressurgimento, ele vê a oportunidade e entram, tomam Roma e forçam o Papa a assinar o acordo. Mas agora, voltando para a França, a partir de 1850, Napoleão deixa muito claro que ele quer dar um golpe na República. Ele já começa a planejar isso. E essa oportunidade finalmente aparece em 1º e 2º de dezembro de 1851, quando ele vai fechar o Congresso, vai restaurar o sufrágio universal, ou seja, todo mundo vota, e vai prolongar o seu mandato para 10 anos. A oposição vai tentar o contragolpe, não vai dar certo, e então a população é convocada para um plebiscito em 20 de dezembro para saber se apoiavam ou não isso. Napoleão queria saber se essa população apoiava ou não esse golpe. A população aprova. Em 20 de dezembro eles ratificam esse golpe. E então a república será dissolvida, dando início ao Segundo Império Francês, no qual Luiz Napoleão, após mudar esse império, vai mudar o seu nome para Napoleão III. Napoleão I é o Napoleão Bonaparte. Napoleão II, filho de Napoleão, que nunca chegou ao trono. E então ele, Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, teoricamente destinado ao trono francês, embora negligenciado nas monarquias anteriores. Então ele vai tomar medidas para a proteção de seu governo de início, ou seja, aquela política de segurança nacional. Censura, eliminação da oposição, prisão, enfim, aquelas clássicas políticas que vocês já conhecem. Na França, apesar disso, vai se expandir culturalmente e economicamente depois da Guerra da Crimeia. E o que foi essa Guerra da Crimeia? É muito importante, porque por volta de 1854, a Europa estava muito preocupada com a Rússia. Por quê? A Rússia estava crescendo muito. Era um período de crescimento explosivo do Império Russo. Eles estavam ficando muito grandes e então estavam com pretensões expansionistas sérias. Então a Europa inteira, basicamente, até os otomanos vão entrar contra os russos. Então, franceses, ingleses, otomanos contra, não são só eles, mas principalmente eles contra o Império Russo. Obviamente o Império Russo perde, cede alguns territórios e a França vai ter um papel muito importante nessa guerra e por isso não tem essa condição que a França neutralmente, que a gente conhece bastante as artes francesas, né, os grandes autores franceses, tudo isso vai começar a se estabelecer a partir desse momento, que a França vai ganhar uma maior importância culturalmente e economicamente depois dessa Guerra da Crimeia, por causa que então eles são os candidatos perfeitos para substituírem os russos, que a partir daí fica muito claro que os russos vão ser muito antagônicos aos desejos britânicos ou ao capitalismo em geral, não necessariamente ao capitalismo nesse momento, mas a visão britânica das coisas. Mas, voltando de novo, a França, Napoleão III vai começar a abrir o seu império em 1856, por aí, não dá para cravar uma data exata nisso, né? Mas o fato é que a partir de 1856
1856. Napoleão III começa a abrir, dar mais liberdade de expressão, de partidos, né? E vai fazer em 1859 uma aliança com os italianos para derrubar o Império Austríaco em 24 de junho de 1859, na Segunda Guerra de Independência Italiana, ficando isso claramente manifestado na Batalha de Solferino, em 24 de junho de 1859. Por causa que também um movimento muito importante que vai acontecer aí é que o Império Austríaco, outrora o grande sacro Império Romano-Germânico, vai começar a ser seriamente reprimido, por isso que vai virar o Império Austro-Húngaro, por causa que primeiro os franceses vão bater neles, depois os italianos também não vão entrar em guerra contra eles, derrotar eles também, os dois juntos vão declarar guerra contra eles, e depois os prussianos vêm também para acabar de vez com o Império Austríaco, formando então aqui o Império Austro-Húngaro, que também tem um vídeo aqui no canal. E de novo eu faço aqui o marketing para você assistir todos os vídeos que tem aqui no canal, que é muito importante, porque cada um dos vídeos que eu faço aqui está conectado diretamente a um assunto em geral, que é a Primeira Guerra Mundial. Mas, continuando, em 25 de maio de 1864, nós vamos ter a Lei do Direito à Greve, e nesse mesmo ano nós vamos também ter a criação do Protetorado Francês do Camboja. Mas o acontecimento, que certamente será um dos mais, se não o mais importante do Império, desse segundo Império Francês, será a inauguração do Canal de Suez em 17 de novembro de 1869. Napoleão não estava lá por causa de condições médicas, mas esse Canal de Suez foi uma criação inicialmente francesa, depois vai passar para as mãos dos egípcios, britânicos, enfim. Você vai encontrar a história depois, pode pesquisar aí depois. Talvez eu faça um vídeo sobre a história desse Canal de Suez, que ficou muito popular por causa daquele navio que encalhou, não é? Mas enfim, ele foi de idealização francesa, para ter uma saída mais rápida para o oceano. Em vez de ficar dando aquela volta na África, eles criaram esse canal para cortar a África e conseguir chegar mais rápido no oceano para a Ásia e vice-versa. Enfim, mas então, esse império era muito poderoso culturalmente e economicamente, porém tinha uma fraqueza muito séria, que era militar. Porque apesar de terem vencido os austríacos, fica muito claro o despreparo deles contra os prussianos, porque nós vamos ter a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, e nós sabemos muito bem porque o que aconteceu aí, porque eu fiz um vídeo sobre isso, né? Então, nós vamos ter a Batalha de Sedan, em que Napoleão III será capturado logo no início da guerra. E então a França vai entrar num estado de caos, porque o segundo Império Francês será derrubado. Os prussianos, após capturarem Napoleão III e a rendição das tropas francesas, vão em direção a Paris e cercam. Os franceses começam a se render, a população então se revolta e fundam a guerra, a Comuna de Paris, ou seja, barricadas dentro da França para lutar contra o exército francês do governo provisório. Que a Comuna de Paris assumiu, mas então logo depois o exército francês, que não queria a Comuna de Paris lá, começou a guerrear contra eles, e tudo isso enquanto tava os prussianos lá cercando Paris. Então a França se rende no Tratado de Frankfurt, e nesse tratado, já que as várias indenizações que eu falei, a entrega da Alsácia e Lorena, que eu já falei também no vídeo da Guerra Franco-Prussiana. Então, nesse Tratado de Frankfurt, como você lembra, você que viu o vídeo, sabe também que os prussianos concordaram nesse tratado a devolver as tropas francesas capturadas e também ajudar os franceses a derrubarem essa Comuna de Paris. Então os prussianos, auxiliados, então os franceses auxiliados pelos prussianos vão derrotar essa comuna, derrubar ela e fundar a Terceira República Francesa em 1871, que vai durar até lá em 1940, quando será derrubada pelo Hitler, a Alemanha nazista de Hitler, e que vai fundar a França de Vichy. Então, uma última coisa que é muito importante entender também é que depois da derrubada desse segundo Império Francês, que foi uma humilhação, como eu já disse, foi uma grande humilhação para os franceses,
toda essa guerra, ser severamente derrotado pelos prussianos, que eram teoricamente indignos de derrotar os franceses, hein, vai aumentar o sentimento de nacionalismo francês ou revanchismo francês, especialmente por causa da entrega da Alsácia e Lorena, que era uma região considerada parte da França, mas que para os prussianos era parte da Prússia. Então, que era uma região de indefinição, mas que também tinha muitas reservas de carvão, reservas minerais, ouro, pedras preciosas, enfim, era uma região muito rica nisso. E nós estamos na idade do vapor, nessa época, não é? Segunda e terceira revoluções industriais. Então, o carvão assume uma posição muito importante na industrialização. E é por isso que nós vamos ter o revanchismo francês. A Alsácia-Lorena é nossa, os prussianos são maus, a gente tem que derrotar eles e humilhá-los na mesma condição que eles nos humilharam nessa guerra franco-prussiana. E isso será vital para a junção da França à Tríplice Entente para a Primeira Guerra Mundial. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo eu vou estar tentando falar da Terceira República Francesa. E aí eu vou depois fechar a França. Eu vou partir para outro país, para outro beligerante da Primeira Guerra Mundial. E assim sucessivamente até a gente falar da Primeira Guerra Mundial propriamente dita. Agora o teatro já está se montando, né? O palco já está se montando para a Primeira Guerra Mundial, mas ainda não está pronto. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!